A minha pergunta para você sente saudade da presença de Deus? Conheceu Ele, mas que hoje você não experimenta mais? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Olá pessoal, eu vou começar hoje com vocês uma jornada, uma série de ministrações a respeito de um tema que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu creio que o Senhor está nos chamando para um retorno ao primeiro amor, ao princípio de tudo. E por isso eu vou dar o tema dessa mensagem de voltando ao início de tudo. Esse tempo em que muitos de nós acabamos esquecendo de quando nós recebemos Jesus como Salvador. Desse primeiro momento de relacionamento com Ele, em que a gente fica mais dependente dEle, que a gente sente mais vontade de estar na presença dEle, de buscá-lo, de servi-lo. Mas à medida que o tempo passa, as coisas vão tomando lugar desse relacionamento. As preocupações, os problemas, o dia a dia, fazer as coisas às vezes no automático, ir para a igreja no automático, ler a Bíblia, às vezes a gente nem lê mais, a gente vai deixando aos poucos aquela fome, aquela sede. Então a chamada que o Senhor tem para nós hoje, para nós voltarmos aonde tudo começou. E alguns textos eu vou ler, basear essa conversa nossa. Então o primeiro deles é o capítulo 29 do livro de Jó. Aqui é a história de um homem que tinha perdido muita coisa, só não tinha perdido o relacionamento com Deus. Ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a saúde. E nesse capítulo em específico ele fala da saudade que ele tem dessa época, que ele tinha tudo isso. E nós, às vezes, não sentimos saudade ou falta desse início da caminhada com Cristo. Quando a gente era recém-nascido espiritualmente, quando a gente recebe Jesus como Salvador, nós somos adotados pelo Senhor e nós recebemos uma nova identidade. E nós passamos a ser novas criaturas. Só que isso é um estágio inicial dessa vida. E ela precisa ter continuidade, a gente precisa alimentar uma conduta diferente, um pensamento diferente, sentimentos diferentes. Nós agimos diferente por conta dessa natureza, por conta dessa identidade. A minha pergunta para você, nesse início, nessa abertura dessa série é: você sente saudade da presença de Deus? Dessa presença que você experimentou lá no começo? Quando você conheceu Ele, mas que hoje você não experimenta mais? Aqui eu quero trazer também agora um outro texto da palavra em que o Senhor, de novo, tenta fazer com que a gente volte para Ele. É um texto que fala, na verdade, o caminho para que a gente não viva essa vida tão atarefada, tão sobrecarregada, que só nos traz peso, na verdade. Então, esse texto eu vou ler aqui, está lá em Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. As veredas antigas nos convidam a voltar ao ponto de partida, onde a verdade divina nos foi inicialmente revelada. O que acontece quando a gente realmente se perde desse caminho, que o Senhor ele fala para que a gente volte para Ele? A gente vai perdendo essa dependência do Senhor e a felicidade, esse contentamento que nós temos, ou pelo menos que nós tínhamos nesse início, ele vai sendo substituído pela preocupação, pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. Então esse caminho que o Senhor nos promete aqui, ele fala que é nele que a gente vai encontrar descanso para as nossas almas. Na verdade, a gente sabe que o caminho, esse caminho, é o próprio Jesus. Nós encontramos ele. Nós já encontramos esse caminho e é isso mesmo que ele nos promete. Lá em Mateus 11:28, ele fala sobre essa chamada, na verdade, que o Senhor faz para nós também. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, às vezes, a gente está tão cansado por conta não só de a gente ter esquecido de onde nós viemos, quem é o nosso Pai, quem nós somos, mas a gente também está cansado porque a gente não está indo até Jesus. Não estamos aprendendo dele aquilo que ele pede para que a gente aprenda. Porque a partir do momento que a gente aprende com ele, a gente começa a praticar esse aprendizado, esse peso, ele deixa de existir. Mas por que isso é tão difícil? Por que a gente esqueceu de como que faz isso? Hoje a nossa conversa é justamente para isso, para nos ajudar, para te ajudar a voltar, a pegar esse caminho de volta.
e fazer o que Jesus falou aqui. Ele nos prometeu descanso. Mas por que a gente não consegue se sentir descansado? Por que a gente está sempre tão sobrecarregado? Porque a gente sente, às vezes, até um vazio, uma falta de realização, de sentido no que a gente faz. Então, quando Jesus oferece descanso para as nossas almas, ele dá esse direcionamento, e é disso que eu quero falar agora. Ele quer caminhar ao nosso lado e dividir conosco essas responsabilidades que a gente já tem e que a gente adquire também quando a gente passa a ser filho de Deus. Então, tomar o jugo de Jesus é a primeira coisa que ele fala. E aqui cabe uma explicação sobre o que significa jugo. Essa é uma ferramenta do meio rural, nós não temos muita familiaridade com isso, mas Jesus era de um tempo em que a cultura agrícola era muito, na verdade era a única naquela época, né? Então ele usava exemplos daquela época para poder ilustrar aquilo que ele queria ensinar. E jugo nada mais é que um equipamento que se coloca nos bois para que eles andem em conjunto, em duplas, para ajudar a carregar pesos muito grandes. Então eles colocam o jugo, eles ficam presos um no outro e assim eles podem carregar pesos maiores. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Ele está nos convidando a que nós peguemos esse jugo dele, esse equipamento que ele tem conectado a ele, para conectar a nós, para que a gente consiga lidar com os nossos pesos com a ajuda dele. É isso literalmente que ele está oferecendo para nós. Mas aí ele fala também de duas coisas que a gente precisa aprender dele. E a primeira delas é a mansidão. Nós precisamos aprender a ser mansas como ele. E o que isso significa? Mansidão significa força sob controle. Caráter ilibado, sereno, desprovido de vingança. A gente às vezes tem muito problema e a maioria dos nossos problemas são relacionados a pessoas realmente, aos relacionamentos. E isso faz com que a gente perca essa mansidão. Ou que a gente não consiga exercer, pelo menos. Então, uma pessoa mansa, ela não se revolta e nem responde à ofensa com violência ou revide, mas ela perdoa e ela compreende. Então, quando a gente assume o fardo de Jesus, a gente assume a identidade de Jesus, a gente precisa também entender que a gente precisa agir como ele agia. Então, ele sempre soube que as pessoas faziam o que faziam por um motivo. Nós precisamos buscar, pelo menos nele, essa capacidade de termos mansidão ou esse controle da reação para que a gente analise tudo que está acontecendo conosco ou que estão fazendo conosco com essa compreensão, com essa capacidade de entender o outro e de buscar se entender também para que a gente consiga se controlar também. Porque a gente precisa entender também, às vezes, o que nos controla, quais experiências do passado, quais situações que nós vivemos ou aquilo que fizeram conosco que tem guiado a gente, guiado as nossas decisões, guiado os nossos comportamentos, nossos pensamentos. E aí, aprendendo de Jesus a controlar os nossos sentimentos, as nossas reações, a gente consegue ficar menos pesado, ter menos arrependimento daquilo que a gente não deveria ter feito e fez porque não conseguiu se controlar, porque não conseguiu ser mansa ou manso. A outra coisa que Jesus fala que a gente precisa aprender com ele é a humildade. Jesus é o maior exemplo de humildade, ele se fez servo. E disposição para servir é literalmente o que nos faz ser humildes. Jesus ele veio para servir e ele viveu para isso. E nós recebemos do Senhor dons, habilidades, porque nós existimos também para isso, para servir as pessoas. Nós adquirimos essa capacidade quando recebemos Jesus como Salvador, porque essa passa a ser a nossa missão. Esse passa a ser o nosso chamado, viver em função do corpo, em favor do outro. Então, por isso nós precisamos ter humildade, para que a gente pense no outro, para que a gente viva em função das pessoas e que a gente tenha menos egoísmo, para que a gente pense menos em nós, porque nós naturalmente já pensamos em nós o tempo todo. A gente sempre vai se priorizar e preferir a nós mesmos. E aqui o contrário dessa vida de viver em função das pessoas, de imitar Jesus, viver governado pelo ego. Quando nós não vivemos assim, quando nós não cumprimos esse chamado, o que nos guia é o nosso ego, é o nosso orgulho. A gente só reage, a gente não tem esse controle das reações. E a gente também tem o tempo todo aquela necessidade de validação. E é justamente por conta dessa necessidade de validação é que a gente às vezes quer exigir que a nossa vontade prevaleça, que o nosso ponto de vista prevaleça, que as pessoas entendam a gente muito mais do que o contrário, porque a gente quer ser validado o tempo todo.
Então a gente acaba agindo com muita arrogância, com muito individualismo. E busca, às vezes, até dominar as pessoas, por conta de não enxergar essa humildade que nós precisamos repetir a respeito de como imitamos Jesus e de como as pessoas precisam que a gente pense nelas no todo, no coletivo. E aí, por que isso é tão importante? Porque a alma, ela fica sobrecarregada. A alma, ela, devido às dores, medos, ou às incertezas, os pesos da vida, a gente se sente pesado naturalmente por tudo isso. Então, esses fardos, eles refletem muito pela busca também da gente tentar alcançar expectativas irreais de perfeição, desempenho, gerando culpa. A gente vive uma sociedade muito voltada para desempenho, para performance. As pessoas, elas se mostram como modelos de perfeição, de vida perfeita. E às vezes a gente vê, principalmente nas redes sociais, muita ilusão de vidas perfeitas, famílias perfeitas, casamentos perfeitos. Mas isso não existe, porque nós somos pecadores. Um casamento é feito de um pecador casado com uma pecadora. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nossos filhos são pecadores. Então nós estamos nesse processo, todos nós que conhecemos a Jesus, de sermos forjados e formados à semelhança dele. Então a gente precisa entregar o nosso fardo para Jesus e olhar para ele. Por quê? Porque as pessoas, elas vão sempre mostrar para nós algo inimaginável, inatingível. E se a gente se deixar levar por esse tipo de convencimento, a gente vai se sentir pesado. A gente não vai conseguir se realizar, ao contrário. Então, o porquê que nós, quando recebemos a Jesus como Salvador, a gente continua tão cansada e sobrecarregada? Eu trouxe alguns pontos para a gente refletir aqui. E por que eu estou reforçando tudo isso? Porque quando a gente faz de novo aquele exercício de lembrar lá atrás de como era quando eu recebi Jesus, como eu conheci Jesus, a gente vai lembrar que nós não tínhamos nada disso. Que a gente era só dependente do Senhor como uma criança. Depende dos pais, assim éramos nós quando recebemos Jesus. E Jesus, ele fala em sua palavra que nós devemos ser como as crianças para darmos o reino do céu. E o que a criança tem que a gente precisa imitar? Essa dependência, essa confiança no Senhor. Essa vontade de agradar o Pai, admirar o Pai. Então, o primeiro motivo que você anda sobrecarregado mais do que Jesus pediu, a aprovação dos outros. Então, às vezes, a gente vive realmente em função das pessoas, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas querem que a gente faça. E isso é um peso impossível de ser carregado. A gente nunca vai atingir as expectativas das pessoas, porque elas sempre vão reclamar ou criticar. Nada vai estar bom, e principalmente porque as pessoas vão nos julgar pelo que elas veem. As pessoas vão nos julgar pelo que elas acham. As pessoas vão nos julgar pelo que elas são, pelo que elas têm. O Senhor não, o Senhor nos conhece. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então o Senhor não nos julga, o Senhor nos entende. E é por isso que Ele se oferece para nos ajudar com o nosso fardo. É por isso que Ele quer que Ele seja o centro da nossa atenção no que diz respeito a buscar a aprovação. A gente precisa buscar a aprovação do Senhor. A gente precisa procurar saber o que Ele está pensando de nós, o que Ele vai achar de nós, não as pessoas. Porque o Senhor, além dele ter todo o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa história e poder nos ajudar e nos amar incondicionalmente, Ele enxerga o nosso coração. Ele sabe quando estamos sendo sinceros ou não. E as pessoas não. E as pessoas vão nos julgar por aquilo que elas pensam. Você pode estar sendo sincero. Se a pessoa decidir não acreditar, ela não vai acreditar em você. E o Senhor não tem isso. Não tem como enganar o Senhor. Não tem como a gente não ser sincero ou a gente se esforçar para Ele nos aprovar. A gente não precisa desse esforço. Porque Jesus já fez todo o esforço por nós. A gente só tem que assumir a identidade dele e viver a vida que ele teve para nós, que ele viveu para nós. Então, o que mais que faz com que a gente tenha esse peso? O controle do futuro. A gente quer controlar e quer viver lá. E a gente não está lá. A ansiedade, por exemplo, nada mais é do que excesso de futuro. A gente fica tão preocupado e desesperado por aquilo que ainda não aconteceu que a gente perde o presente. Então, o controle do futuro é algo que nos deixa pesado e nos impede de assumir o fardo que Jesus tem para nós. A culpa pelo passado também é algo que nos pesa e que nos impede, porque quando nós
deixamos esse primeiro amor, a gente esquece que o nosso Pai amoroso, Ele nos perdoou. A gente recebeu Jesus como Salvador justamente porque Ele nos perdoou, perdoou os nossos pecados e nos adotou como filho. Então a gente não pode deixar o pecado continuar prendendo o nosso presente e sobrecarregando a nossa mente, a nossa alma, impedindo que a gente possa viver com essa leveza, essa vida abundante que Jesus tem para nós. As expectativas irreais sobre nós mesmos, isso aqui é outra coisa que impede que a gente viva de maneira leve. A gente tem expectativas de coisas que às vezes a gente vê outros fazendo, outras pessoas sendo, e não necessariamente a gente tem que ser ou fazer também. Tem coisas que sim, a gente pode aprender com outras pessoas e fazer igual, bons exemplos. Isso sim é saudável, mas às vezes a gente tem expectativas que a gente não consegue e a gente insiste naquilo. Isso são bolsas, mochilas que a gente coloca nas nossas costas, peso que a gente acrescenta nas nossas costas, além daquele que nós realmente precisamos carregar. Tem mais um outro ponto que eu quero reforçar, que é o descanso. Descansar é algo que nós precisamos fazer e a criança descansa no colo do pai. A criança descansa no colo da mãe, na certeza de que o pai e a mãe estão cuidando deles. A criança não se preocupa com conta para pagar, a criança não se preocupa com compra para ser feita, aluguel a ser pago, a criança não se preocupa com nada disso. Porque ela sabe que o pai e a mãe está fazendo, está cuidando disso. E é esse o nível de relacionamento que o Senhor espera de nós. Esse nível de dependência de que a gente não precisa ficar desesperada, preocupada ao ponto de não descansarmos, nós precisamos descansar. Só que descansar também não significa que nós não vamos ter problema. A gente vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas o Senhor está aqui conosco justamente para passar por elas com a gente, para lutar essas guerras por nós. E às vezes a gente quer lutar guerras que não são nossas, ou que não somos nós que vamos lutar, o Senhor vai lutar por nós. Tem um outro ponto que também mexe com a nossa capacidade de viver em paz, de viver sem essa aflição na alma, que é a ansiedade. A ansiedade propriamente dita. Ela envolve a nossa humanidade. Então, porque nós somos de carne e osso, nós vamos ficar ansiosos. Mas existem alguns exercícios que às vezes a gente esquece sobre a questão da ansiedade. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas a nossa alma, ela vai ficar cansada à medida que nós não cuidamos do nosso corpo, por exemplo. Existem alguns fatores sobre a ansiedade que estão relacionados ao nosso corpo físico. Esgotamento físico, privação do sono, alimentação não equilibrada ou não saudável, excesso de responsabilidades ou condições de saúde mental propriamente dita, até foge do nosso próprio controle. Mas os demais anteriores, a gente pode resolver isso. Elias, por exemplo, quando precisou continuar o caminho, ele foi abordado por um anjo e o Senhor alimentou Elias. Ele falou para ele dormir, para ele descansar, que ele ainda tinha um longo caminho pela frente, e falou para ele comer e beber, porque ele ainda precisava continuar. Então Deus, na Bíblia, ele fazia isso, ele sempre alimentava, ou pelo menos apontava para essa necessidade do cuidado físico primeiro, para depois a alma ou o espírito ser acessado ou trabalhado. Então nós precisamos também cuidar do nosso corpo. Receber o jugo é um processo contínuo, então a gente precisa, essa questão da lembrança, isso precisa ser um exercício diário. Por quê? Porque a gente esquece. A correria do dia a dia, o trabalho, faculdade, filhos, casa, marido, esposa, ministério na igreja, tudo que a gente faz, tudo que envolve a nossa vida, descanso, passeio, férias, tudo isso vai tomando o nosso tempo e a gente vai esquecendo que nós precisamos permanecer no Senhor, como ele fala em João 15. Jesus, ele quer que a gente tenha o fardo dele, mas que a gente continue nesse processo de estar sempre buscando continuar conectados a ele. Então a ansiedade às vezes aparece porque nós retomamos aquilo que nós já entregamos para o Senhor, ou que pelo menos já deveríamos ter entregado, mas a gente quer tomar de volta. E aí por isso a gente fica ansiosa, cansada, pesada. Servir a Deus não significa servir as expectativas. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa cumprir determinadas regras, fazer o que está todo mundo fazendo, fazer algo porque alguém está fazendo em determinado lugar, em determinada função, a gente também tem que fazer. Mas existe algo muito importante sobre a questão de servir a Deus. E eu queria falar também de um outro exemplo bíblico, porque a gente pode estar ocupada demais fazendo a obra de Deus e não estar fazendo a vontade de Deus.
A gente pode estar ocupado demais fazendo coisas para Deus, coisas para as pessoas com relação ao chamado que a gente tem, mas a gente pode estar desconectadas de Deus, porque a gente pode não estar tendo tempo para Ele. Marta e Maria são um exemplo clássico, claro, muito claro sobre isso. Marta estava fazendo coisas para Jesus, mas ela estava perdendo a importância do momento com Ele, de estar com Ele. E foi isso que Jesus quis falar para ela. Ele estava ali por pouco tempo e ela precisava priorizar o tempo com Ele. E às vezes a gente prioriza fazer muitas coisas para Deus, mas não tiramos tempo para falar com Ele, para ouvir Ele falar conosco. E é isso que é importante e não urgente. Mas esse senso de urgência, ele tem nos pegado nesses dias em que a gente acha que tudo que é urgente precisa ser feito, priorizado, mas aquilo que é importante acaba ficando em segundo plano. Então o fardo de Jesus é leve porque ele é compartilhado com Ele. O que pesa não é caminhar com Cristo, é tentar caminhar por Cristo sem depender dele.